Eu o envenenei devagar, gota a gota, com o veneno mais letal que uma mulher pode carregar, a verdade nua e crua sobre quem ele realmente era. Ele achou que largar o emprego sem me avisar era o fim da nossa história. Eu transformei isso no prólogo do seu inferno pessoal. E quando ele implorou por misericórdia, eu sorri e disse: agora você paga, amor, como eu paguei por nós. O sol de Lisboa batia impiedoso na minha nuca enquanto eu corria pela Rua Augusta, o coração martelando como um sino de igreja em dia de procissão. Era uma tarde de verão escaldante, daquelas que fazem o Tejo ferver e os turistas suarem como porcos, mas eu mal notava o calor. Nas minhas mãos, apertava uma pilha de faturas amassadas, luz, água, aluguel, cartão de crédito, todas com o selo vermelho de atrasado. Ele havia sumido há 2 semanas, sem uma palavra, sem um adeus, só um bilhete rabiscado na mesa da cozinha: preciso de espaço. Não me procure. Espaço. Como se o nosso apartamento de 2 quartos no bairro Alto fosse uma prisão. Eu paguei tudo sozinha, vendendo joias que minha avó me deixou, pegando turnos extras na pastelaria onde trabalhava, engolindo lágrimas com pastéis de nata que agora me davam nojo. Mas o pior não era o dinheiro, era a raiva que crescia como mofo nas paredes úmidas do chiado, uma raiva que me sussurrava noites adentro: faça-o sofrer como você sofreu. Meu nome é Ana Sofia, 32 anos, filha de um pescador de Cascais que morreu afogado quando eu tinha 10, e de uma costureira que me ensinou a costurar feridas com linhas invisíveis. Cresci entre o cheiro de sardinha grelhada e o som das fado cantadas em vielas estreitas, aprendendo cedo que a vida em Portugal é uma dança entre a saudade e a teimosia. Eu o conheci, o Miguel, num concerto de Marisa no Coliseu dos Recreios. Ele era alto, com olhos castanhos que pareciam o vinho do Douro, e um sorriso que prometia aventuras além das muralhas de Lisboa. Trabalhava como engenheiro numa firma de construção no Rossio, ganhava bem o suficiente para sonharmos com uma casa em Sintra, com jardim e vista para o mar. Casamo-nos no civil há 3 anos, numa cerimônia simples na Câmara Municipal, com queijos da Serra da Estrela e vinho verde para brindar. Eu achava que era para sempre. Tolice de quem acredita em contos de fadas ao som de morna. Mas naquela manhã fatídica, tudo desmoronou. Acordei com o alarme dele silenciado, o lado da cama frio como o Atlântico em inverno. O armário semi-vazio, camisas favoritas sumidas, e o bilhete. Liguei para o trabalho. O chefe, um homem gordo chamado Sr. Almeida, riu nervosamente. Ele pediu demissão ontem, Ana. Disse que ia para o Brasil, algo sobre uma oportunidade em São Paulo. Brasil? Ele odiava samba, reclamava do calor úmido. Liguei para o telemóvel dele, caixa postal. Mensagens no WhatsApp, lidas, mas sem resposta. Eu corri para a rua, o ar abafado me sufocando, e gritei o nome dele na Praça do Comércio, onde os pombos voavam em pânico. Ninguém respondeu. Só o eco da minha própria voz, misturada ao burburinho dos vendedores de castanhas. Os dias seguintes foram um borrão de humilhação. Fui ao banco, o gerente com seu fato cinzento me olhando com pena: senhora, o empréstimo para o carro está em seu nome. Ele o assinou, mas... Eu assinei tudo, vendi o Fiat que compramos juntos para uma viagem a Évora. Na pastelaria, a Dona Rosa, minha chefe, me deu um abraço apertado. Homens são como o bacalhau, Ana, secam e somem quando menos se espera. Ri para não chorar, mas à noite, sozinha no apartamento que ecoava como uma tumba, eu planejava. Não vingança cega, não, algo mais profundo, que o corroesse por dentro, como o vinho azedo que estraga a barrica inteira. Comecei devagar, como uma teia de aranha tecida no escuro. Primeiro, contratei um detetive particular, um ex-polícia chamado João, que cheirava a tabaco e café forte. 100 euros por dia, mais despesas, disse ele no seu escritório apertado no Martim Muniz, paredes cobertas de fotos amareladas de casos resolvidos. Eu entreguei o dinheiro suado da venda das joias. 3 dias depois, ele voltou com um dossiê, fotos granuladas de Miguel num motel barato em Oeiras, abraçado a uma morena de pernas longas, tatuagens subindo pelo braço como videiras selvagens. Ela se chamava Carla, 28 anos, secretária numa agência de viagens no Cais do Sodré. Ele largou o emprego por ela, explicou João, acendendo outro cigarro. Promessa de vida nova, bilhetes para o Rio comprados em nome dela. Meu estômago revirou, mas em vez de lágrimas, veio a frieza de quem aprende a fado que o sofrimento é uma melodia que se canta sozinha. Eu não o confrontei. Não ainda. Em vez disso,
Comecei a reconstruir a minha vida, tijolo por tijolo, como as obras eternas na Ponte 25 de Abril. Aprimorei o meu português na pastelaria, trocando pastéis por aulas de contabilidade noturnas na Associação de Comércio do Chiado. Ganhei uma promoção, gerenciando o turno da manhã, e comecei a poupar para um curso de marketing digital, algo que Miguel sempre zombava, chamando de brincadeira de miúdos. Enquanto isso, seguia as pegadas dele nas redes sociais. Ele postava fotos felizes, praias de Cascais com Carla, petiscos no Time Out Market, legendas sobre reinventar-se. Cada like era uma facada, mas eu sorria no escuro, digitando mensagens anônimas no Instagram dela. Ele tem uma mulher em Lisboa. Pergunto sobre Ana. Bloqueada no dia seguinte. Mas a semente estava plantada. Uma noite, após um copo de ginginha a mais no bar da esquina, decidi escalar. Liguei para o Sr. Almeida, o ex-chefe dele. Preciso de uma referência. Menti, fingindo ser uma recrutadora. Ele tagarelou. Miguel era bom, mas preguiçoso. Largou tudo por uma mulher, coitado. Se souber de vagas, diga que ele deve 3 meses de seguro. 3 meses. O porco. Usei isso para espalhar boatos sutis no grupo de WhatsApp dos engenheiros de Lisboa, um contacto que João me deu. Ouvi que o Miguel sumiu com dinheiro da firma, enviei de um número falso. As respostas choveram. Inacreditável, vou avisar os colegas no Porto. Ele começou a perder contactos, vi nas stories dele, olhares nervosos em festas que antes eram glamourosas. Mas o verdadeiro golpe veio quando encontrei o endereço novo dele, num prédio modesto em Belém, perto dos Jerónimos. Esperei na sombra de um café, vendo-o sair com Carla, rindo de algo banal. Meu coração latejava, mas mantive a compostura de uma toureira perante o touro. No dia seguinte, enviei uma carta anónima para o senhorio, detalhes do dossiê, cópias de faturas não pagas em nome dele, insinuações de fraude. Cuidado com este inquilino, escrevi em caligrafia impecável, aprendida com a minha mãe. Uma semana depois, João ligou, eles foram despejados. Brigaram feio na rua, ela gritando, mentiroso. Sorri para o espelho, vendo pela primeira vez os meus olhos brilharem como o Tejo ao pôr do sol. A culpa veio em ondas, como marés altas em Nazaré. Às vezes, acordava suando, sonhando com Miguel da nossa lua de mel em Madeira, dançando sob as estrelas. Eu o amava, confessava à Dona Rosa, que balançava a cabeça, amor é como o azeite, bom até que azeda. Ela me deu um rosário antigo, para rezar pela tua alma, não pela dele. Rezei, sim, mas pelas forças para continuar. Porque a vingança não era só raiva, era libertação, um exorcismo da mulher submissa que eu fora. Agora, meses depois, ele me procurou. Bateu à porta do apartamento, o nosso antigo, que eu reconquistei com suor e determinação. Estava magro, barba por fazer, olhos fundos como poços secos. Ana, por favor. Carla me deixou, o trabalho no Brasil azedou, estou sem nada. Ajoelhou-se no limiar, lágrimas escorrendo como vinho derramado. Eu o olhei de cima, o sol filtrando pelas cortinas de renda, iluminando o chão que outrora pisamos juntos. Lembra do bilhete? Não me procure. Agora é a tua vez de sentir o vazio. Fechei a porta devagar, o clique da fechadura enquanto como um ponto final. Mas a história não acaba aí. Porque na vingança, como no fado, há sempre um refrão que volta, mais amargo, mais profundo. Os dias após a visita dele foram um turbilhão de emoções contraditórias, como o vento de noroeste que varre as praias de Ericeira, trazendo sal e promessas quebradas. Eu me sentia vitoriosa, sim, o apartamento cheirava a limão fresco das limpezas que fiz, as faturas pagas empilhadas como troféus na gaveta. Mas à noite, o silêncio era ensurdecedor, interrompido apenas pelo zumbido distante do elétrico 28 subindo a colina. Eu me pegava revivendo memórias, o jeito como ele me beijava atrás da orelha, sussurrando, minha rainha do Tejo, as discussões bobas sobre quem lavaria a louça depois do bacalhau à brás. Culpa. Talvez. Mas mais forte era a determinação, uma armadura forjada no fogo da traição. Decidi-me reinventar de verdade. Inscrevi-me num curso de fotografia na Escola de Belas Artes do Porto. Sim, mudei-me para o norte, atraída pelo ar mais puro e pelas ruas de granito que pareciam ecoar a minha resiliência. O trem alfa pendular me levou para lá num sábado chuvoso, as janelas embaçadas refletindo o meu rosto cansado mas resoluto.
Porto era diferente de Lisboa, mais áspero, mais autêntico, com o Douro serpenteando como uma veia aberta e as caves de vinho ribeirinho exalando histórias de gerações. Aluguei um quarto modesto na Ribeira, com vista para as pontes e os barcos rebelos, e comecei a trabalhar numa galeria de arte no Clérigos, catalogando quadros de pintores locais que capturavam a melancolia portuense. Foi lá que conheci o Tomás, um artista de 35 anos com mãos manchadas de óleo e um riso que soava como o tilintar de copos em francesinha. Ele expunha fotos em preto e branco de mulheres fortes, pescadeiras de Matosinhos, enrugadas pelo sal mas olhos flamejantes. A fotografia não mente, disse ele na nossa primeira conversa, enquanto arrumávamos uma exposição sobre a Revolução dos Cravos. Ela expõe as cicatrizes. Ri, pensando no meu próprio dossiê escondido numa caixa debaixo da cama. Não contei tudo de imediato, em vez disso, flertamos com olhares e comentários sobre o vinho do Porto, que ele jurava ser o elixir da alma portuguesa. Enquanto isso, a teia da vingança se estendia para o norte. João, o detetive, manteve contato. Miguel está de volta a Lisboa, morando com a mãe em Alvalade. Procurando emprego, mas o nome dele circula como tóxico nos círculos de engenharia. Sorri ao telefone, imaginando mendigando favores do Sr. Almeida. Mas eu queria mais, algo que o atingisse no orgulho, no cerne da masculinidade que ele tanto alardeava. Pesquisei online, devorando fóruns sobre psicologia da traição, livros como O Arte da Guerra, de Santésio adaptados para o humor moderno. Conheça o inimigo, murmurava para mim mesma, enquanto editava fotos no meu novo laptop, transformando imagens dele em silhuetas sombrias para um álbum privado de antes e depois. Uma ideia brotou como uma vinha rebelde, expor a história dele, não com raiva crua, mas com arte sutil. Criei um perfil anónimo no Instagram, @verdades do Tejo, postando ilustrações inspiradas na nossa saga, homens fugidios em ruas lisboetas, mulheres emergindo das sombras com asas de falcão. Cada legenda era uma facada velada, quando o amor vira dívida, quem paga a conta emocional. Os seguidores cresceram, divorciadas de Setúbal, mães solteiras do Algarve, até uma jornalista do Público que me mandou DM, isso soa pessoal. Quer partilhar? Recusei, mas enviei uma peça anónima para um blog de relacionamentos em Coimbra, A Traição do Engenheiro, detalhes fictícios mas baseados na verdade, com toques que só ele reconheceria, o bilhete, o motel em Oeiras, o sonho do Brasil. O impacto veio rápido. Uma semana depois, Tomás me mostrou o artigo num café na Baixa. Olha isso, Ana. É como as tuas fotos, mas em palavras. Meu estômago gelou, lá estava, o retrato de Miguel disfarçado como o João, o homem que abandona para reinventar-se, e volta mendigando. Comentários fervilhavam. Covarde, mulheres, acordem. Ele deve ter visto, João confirmou. Ele ligou para a mãe chorando, dizendo que o mundo inteiro sabe. Mas eu brindava com Tomás ao pôr do sol no mirador da Vitória, sentindo pela primeira vez o gosto da liberdade, doce como um medronho caseiro. No entanto, a psicologia da vingança é traiçoeira, como as escadas íngremes do Porto que te levam ao paraíso ou ao abismo. Comecei a questionar, era eu a vilã agora? Tomás notou as minhas ausências, os olhares distantes durante as nossas caminhadas pelo cais da Ribeira. O que te assombra, Sofia? Perguntou uma noite, enquanto partilhávamos uma francesinha fumegante. Hesitei, o molho picante queimando a língua como as palavras presas na garganta. Um fantasma de Lisboa, respondi vagamente. Ele apertou a minha mão, calejada de pincéis, fantasma se exorciza com verdade. E assim, pedaço por pedaço, contei, não tudo, mas o suficiente para ele me olhar não com pena, mas com admiração. Tu és uma fado vivo, Ana. Dor que vira arte. Mas o fantasma não descansava. Miguel me encontrou de novo, através de um contacto comum na galeria, um colecionador de Lisboa que visitava o Porto. Uma mensagem no e-mail da galeria: Ana, precisamos falar. Eu sei o que estás a fazer. Por favor. Eu errei, mas tu estás a destruir-me. Anexado, uma foto nossa antiga, da viagem a Óbidos, sorrisos inocentes sob as muralhas medievais. Meu dedo pairou sobre responder, o coração acelerado como o elétrico descendo a colina. Em vez disso, apaguei e bloqueei. Mas o veneno já corria nas minhas veias também, sonhava com ele, não mais como amante, mas como inimigo, e acordava com as mãos tremendo. Decidi contra-atacar com elegância.
Organizei uma exposição na galeria, Sombras do Tejo, Histórias de Traição e Renascimento. As minhas fotos estavam lá, silhuetas de casais partidos, faturas flutuando como fantasmas no ar, uma mulher sozinha no rocio, cabeça erguida para o céu azul. Convidei anónimos, mas vazou para os círculos de Lisboa. Tomás ajudou, pendurando as peças com reverência. Isto é catarse, Ana. Na abertura, vinho do Porto fluía, fado ao vivo ecoava, Amália Rodrigues num toca-discos antigo. E ele veio. Viu na porta, magro como um espectro, olhos varrendo a sala até me fixarem. Aproximou-se devagar, o cheiro familiar de colonia misturado a desespero. Ana. Estas fotos. És tu. Toquei o braço dele levemente, como se fosse uma peça de arte frágil. Não, Miguel. São histórias. Como a nossa. Ele engoliu em seco, voz rouca, eu voltei para ti. Larguei tudo. Ri baixinho, o som perdido no violão do fado. Tarde demais. Agora, vai-te, antes que a exposição se torne realidade. Ele saiu, ombros caídos, e eu senti, pela primeira vez, pena. Mas a pena é frágil, a raiva, eterna como o Douro. O sucesso da exposição me catapultou para um novo capítulo, como se o Porto, com suas chuvas persistentes e sóis tímidos, tivesse conspirado para me lavar a alma. As fotos venderam-se rápido, uma colecionadora de Braga comprou a série inteira por 2.000 euros, dizendo, isto captura a essência da mulher portuguesa, quebrada, mas indomável. O dinheiro foi para uma poupança, o primeiro tijolo de uma vida sem dívidas. Tomás e eu nos aproximamos mais, ele me levava para piqueniques nas margens do Douro, onde bebíamos vinho de colheita e falávamos de sonhos, ele de expor em Lisboa, eu de abrir um estúdio próprio. Tu és a minha musa, murmurava, traçando linhas no meu braço com o dedo, e eu acreditava, pela primeira vez em meses, que o toque podia curar. Mas a vingança, ela é como o vinho do Porto, envelhece e ganha corpo, mas pode azedar se não vigiada. Miguel não desistiu. Começou com flores, um ramo de rosas vermelhas entregue na galeria, cartão dizendo, perdão é o primeiro passo. Dona Elvira, a proprietária, ergueu uma sobrancelha grisalha, ex-amante. Cuidado, miúda, eles voltam como o mar em maré cheia. Joguei as rosas no Douro, vendo-as flutuar como barcos afundados. Depois, chamadas bloqueadas que furavam o filtro, vozes distorcidas, Ana, eu mudei. Deixa-me provar. Bloqueava, mas o número mudava, como um jogo de gato e rato nas vielas da Ribeira. João, o detetive, avisou, ele está obcecado. Contratou um advogado para recuperar bens comuns, o carro que vendeste, joias que ele diz serem dele. Raiva fresca brotou, misturada a medo, medo de que ele me arrastasse de volta ao pântano. Consultei um advogado em Gaia, uma mulher afiada chamada Doutora Mendes, com óculos de tartaruga e sotaque minhoto cortante. Tens provas da traição? Mensagens, fotos. Mostrei o dossiê, e ela sorriu como uma loba. Ele não tem pernas para isso. Mas prepara-te, ele pode sujar o teu nome. E sujou. Uma semana depois, ouvi rumores na galeria, a Ana. Ouvi que ela armou tudo, vingativa que nem uma bruxa de Trás-os-Montes. Um artista rival, amigo dele, espalhara veneno. A paranoia instalou-se, como névoa matinal no Vale do Douro. Comecei a duvidar de todos, o sorriso de Tomás era genuíno, ou só pena. As clientes na galeria cochichavam pelas costas. Saía à noite com spray de pimenta no bolso, caminhando pelas ruas de azulejos que outrora me acalmavam. Uma crise veio numa festa de lançamento na livraria Lelo, escadas vermelhas, cheiro de livros velhos, Harry Potter sonhando em cada canto. Bebi demais Porto Tawny, e quando Tomás me beijou na penumbra, empurrei-o, e se fores como ele? Um mentiroso bonito. Ele recuou, olhos feridos, Ana, a tua dor não é uma prisão para mim. Chorei então, feio e cru, como uma criança perdida no São João, e ele me abraçou até o sol nascer sobre a Torre dos Clérigos. Decidi contra-atacar com precisão cirúrgica. Usei o perfil @verdades do Tejo para uma série nova, o regresso do fugitivo, ilustrações de homens rastejando de volta, flores murchas nas mãos, mulheres trancando portas com chaves de ferro. Partilhei anonimamente num podcast popular de Lisboa, Fados Modernos, onde uma terapeuta de Cascais discutia o ciclo da traição.
Ouçam esta história, disse o host, lendo o meu texto editado. Milhares ouviram, o episódio viralizou, com comentários: "Isso é o Miguel, o engenheiro traidor. Ele ligou para a rádio, voz quebrada, é mentira. Ela está a mentir." Mas o dano estava feito, o público publicou uma peça curta, Vingança Digital, o caso do engenheiro despejado. O clímax psicológico veio numa carta dele, entregue à mão por um mensageiro suado na galeria. "Ana, se não parares, eu conto tudo. Sobre as tuas noites sozinha, como choravas pedindo-me de volta. Sobre como roubaste as joias da tua avó para pagar dívidas que eram nossas." Meu mundo girou, ele tinha gravações. Mensagens antigas que eu esquecera. Sentei-me no chão de pedra fria, o cheiro de tinta fresca misturando-se ao pânico. Liguei para a doutora Mendes, ele está a blefar. Mas se não, contra-ataca com a verdade. E assim fiz. Publiquei uma confissão no blog. Sim, eu paguei tudo. Sim, eu sofri. Mas a vingança é sobreviver. Anexei scans de faturas, o bilhete dele, fotos do motel. Não nomes, mas pistas suficientes. A resposta foi um furacão. Amigas de infância de Cascais me contactaram. "Ana, força. Ele sempre foi fraco." A mãe dele, que eu respeitava, mandou uma mensagem privada: "Filha, para. Ele está destruído, no hospital com depressão." Hospital? Meu estômago revirou como ondas em Sagres. Visitei-o em segredo, no hospital de São João, fingindo ser uma voluntária. Ele jazia na cama, tubos no braço, olhos vazios como o dorso seco. "Ana", murmurou, reconhecendo-me. Sentei-me ao lado, voz baixa: "Tu começaste isto, Miguel." Largando tudo, mentindo. Lágrimas dele molharam o lençol. Eu fui idiota. Carla era um erro, o emprego. Pânico. "Volta para mim." Toquei a mão dele, fria como mármore. "Não. Mas perdoa-te a ti mesmo." Eu perdoei, por mim. Saí dali mudada, o ar do hospital grudando na pele como culpa. Tomás esperava do lado de fora, com café e um abraço. "Tu és mais forte que isso tudo." Caminhamos pelo jardim do hospital, folhas outonais caindo como confetes de um fado triste. Mas a vingança não parava, era viciante, como o tripa à moda que queima a boca mas não se resiste. Planejei o próximo golpe, contactar Carla, agora solteira em Faro, via LinkedIn. "Queres saber a verdade sobre ele?", escrevi. Ela respondeu rápido: "Sim." Ele me deixou na rua. Encontrei-me com ela num Zoom noturno, faces iluminadas por ecrãs frios. "Ele é um covarde", disse ela, voz trêmula com sotaque alentejano. "Usa as mulheres como escadas." Partilhamos histórias, risos amargos, e jurei, juntas, faremos ele pagar, não com ódio, mas com indiferença. A indiferença era a arma final, aprendi. Parei os posts, apaguei o perfil. Foquei na arte, no amor nascente com Tomás, nos planos de uma viagem a Madrid para uma feira de arte. Mas Miguel, recuperado, mandou o último golpe, um processo judicial por difamação. A doutora Mendes riu na consulta: "Fraco. Vamos contraprocessar por abandono." Os tribunais de Portugal são lentos como o trem para o Algarve, mas o processo me fortaleceu. Depoimentos, audiências no Palácio da Justiça do Porto, onde vi a mãe dele chorar no corredor. No fim daquela fase, sentei-me na varanda do meu quarto na Ribeira, vendo os barcos rabelos dançarem no rio. O vento levava o cheiro de castanhas assadas da rua abaixo. "Acabou?", perguntei ao vazio. "Não", sussurrou o fado interior. Mas eu estava pronta para o próximo verso. O processo judicial arrastou-se como uma procissão de Corpus Christi pelas ruas estreitas do Porto, cheia de paradas e olhares curiosos. Cada audiência era um teatro, eu de saia preta sóbria, cabelo preso num coque apertado, respondendo às perguntas do juiz com a calma de quem aprendeu a navegar tempestades. "Senhora Ana, confirma que enviou materiais difamatórios?" "Não, meritíssimo." "Envie verdades, verdades que ele escondeu." O advogado dele, um homem oleoso de fato azul, tentava-me pintar como histérica. Ela o perseguiu online, destruiu a reputação dele. Mas as provas falavam por mim, o bilhete, as faturas, o depoimento de João gravado em vídeo,
com sotaque lisboeta rouco: eu vi tudo, senhor juiz. Ele fugiu como um rato. Miguel testemunhou uma vez, cara pálida sob as luzes fluorescentes do tribunal, mãos tremendo no estrado. Nossos olhares se cruzaram, o dele suplicante, o meu de aço forjado no Douro. Eu a amo ainda, Ana, disse ele, voz e quando no salão de madeira escura. O juiz franziu a testa: isto não é novela, senhor. Ri por dentro, imaginando Amália cantando Estranha Forma de Vida, como banda sonora. A doutora Mendes era implacável, citando leis do Código Civil sobre abandono de lar e danos morais. Ele a deixou com dívidas de 5.000 euros. Quem é a vítima aqui? O juiz assentiu, e no fim, o caso dele caiu como um castelo de cartas: multa por assédio, ordem de restrição, e uma indenização para mim de 3.000 euros, para cobrir parte das despesas. Saí do tribunal com o sol de outono batendo nas folhas douradas da Avenida dos Aliados, Tomás esperando com um ramo de alecrins e um sorriso que aquecia mais que o vinho da Lamego. Vitória, exclamou, beijando-me ali mesmo, sob os olhares dos transeuntes. Brindamos naquela noite num restaurante no Foz, mar agitado ao fundo, comidos de percebes e vinho verde espumoso. Agora, o futuro, disse ele, traçando planos no guardanapo: viagem à Serra da Estrela no inverno, esqui em neve fresca, uma exposição conjunta em Lisboa na primavera. Eu sorria, mas no fundo, a Vitória era agridoce, como uma ginginha com limão, refrescante mas que arde. A vida seguiu, sendo novos padrões como os azulejos nas paredes da Sé do Porto. Meu estúdio fotográfico ganhou forma, um espaço pequeno alugado na Baixa, Luz do Douro, especializado em retratos de mulheres, retratos que capturavam não só rostos, mas almas: a viúva de um marinheiro em Vila do Conde, olhos cheios de mar, a empreendedora de Guimarães, mãos calejadas de tiar. Tomás expunha lá, suas pinturas abstratas complementando minhas imagens reais. Juntos, éramos uma dupla, ele o fogo criativo, eu a âncora prática. Às noites, cozinhávamos bacalhau com natas na cozinha apertada, rindo de anedotas sobre clientes excêntricos, corpos entrelaçados depois, curando feridas antigas com toques gentis. Mas Miguel era o fantasma que se recusa a partir, como a névoa que teima em ficar no Val do Rio. A ordem de restrição o manteve longe, mas soube por amigos comuns que ele se mudara para Coimbra, trabalhando como freelancer em projetos menores, bebendo demais nos bares da Baixa Coimbra. Ele pergunta por ti, disse uma prima numa chamada, voz baixa como se confessasse um pecado. Diz que mudou, que quer redenção. Redenção. Ri, pensando nas noites em que eu mendigara o mesmo. Mas a curiosidade, traidora como uma raposa nas vinhas, me picou. Mandei João investigar, ele está num grupo de apoio a alcoólicos, em Coimbra. Fala de ti nas reuniões, como a mulher que me salvou ao me deixar. Aquilo me desestabilizou. Salvação através da dor. Era o reverso da minha vingança, ele crescendo na adversidade que eu semeara. Uma noite, após um copo de Porto a mais, confessei a Tomás: e se eu o tiver quebrado demais? E se for um monstro? Ele me puxou para o colo, cheiro de terbentina nos cabelos: não, Ana. Tu plantaste sementes de verdade. Se ele colhe frutos amargos, é escolha dele tu. Tu floresces. Fizemos amor devagar, como se tecendo uma tapeçaria nova, e pela manhã, o sol filtrando pelas persianas, decidi, uma carta final, não de ódio, mas de fechamento. Escrevi à mão, em papel de linho da Ribeira: Miguel, a nossa história acabou no Tejo, onde tudo começou. Eu paguei as despesas, financeiras, emocionais. Agora, paga as tuas, vive melhor. Não me contactes mais. Envie por correio registado, endereço obtido por João. Sem resposta, graças a Deus. Mas o universo, caprichoso como o fado, conspirou contra. Uma exposição em Lisboa me chamou de volta, convite para a Luz do Douro, no MAD, Museu Moderno à beira do rio, com vistas para o 25 de abril. Vai ser o teu breakthrough, disse Tomás, ajudando a empacotar as peças. Lisboa me recebeu com abraços sufocantes, o ar úmido do Tejo, o burburinho do chiado, memórias em cada esquina. Instalei a exposição sozinha, mãos trêmulas pendurando fotos ampliadas, uma delas, sutilmente, a silhueta de um casal partido no Rossio. Na vernissage, champanhe fluía, críticos do jornal de notícias circulavam, flashes de câmaras como estrelas cadentes. E lá estava ele, Miguel, fato amarrotado,
copo na mão, olhos vidrados no vinho. Nosso olhar se cruzou através da multidão. Ele avançou, voz baixa. Ana. Parabéns. Estás radiante. Engoli o nó na garganta. Obrigada. Vai em frente, Miguel. A exposição é sobre renascimento. Ele hesitou. Depois, eu li a tua carta. Tens razão. Eu mudei. Terapia. Mas ver-te dói. Uma pausa, o som de jazz fusion ao fundo misturando-se ao pulsar do meu coração. Dói. Bem-vindo ao clube. Virei-me para um crítico, mas senti os olhos dele queimando nas costas. Mais tarde, no banheiro do mate, lágrimas vieram, não de fraqueza, mas de alívio. A vingança cicatrizara, agora, era cicatriz. A noite terminou em triunfo, venda de 3 peças, entrevista no Expresso, Ana Sofia, da traição à arte. Tomás, que viera de trem, me esperava no terraço do museu, Tejo Negro abaixo. Pronta para voltar ao norte, perguntou. Mais que nunca. Mas no trem de regresso, sozinha no compartimento, pensei, e se a verdadeira vingança fosse esta, viver tão plenamente que ele se tornasse irrelevante? De volta ao porto, o inverno instalou-se como um manto cinzento, com chuvas que tamborilavam nos telhados de telha vermelha e ventos que uivavam pelas gárgulas da Torre dos Clérigos. O estúdio, Luz do Douro, prosperava, marquei sessões com noivas de Vila Nova de Gaia, mães em licença de Vilarinho das Furnas, até uma política local de Matosinhos querendo um retrato de poder. Cada clique da câmara era terapia, capturar essências, congelar momentos de força. Tomás e eu nos mudamos para um loft maior na Foz do Douro, com janelas panorâmicas para o Atlântico Furioso, onde pintava nuvens em telas vastas e eu editava fotos ao som de ondas quebrando. A vida parecia um fado otimista, daqueles cantados por Marisa com voz rouca de esperança. Planeamos uma viagem à Serra da Estrela, cabana alugada, lareira crepitante, vinho da bairrada para aquecer as noites frias. Casamo-nos lá, brincou ele uma manhã, enquanto partilhávamos ovos mexidos com pão de milho. Ri, o coração leve, talvez. Mas sem bilhetes de fuga. Ele beijou a minha testa, promessa. Mas o passado, como a neve que cobre os picos da serra, acumula-se silenciosamente. Soube por um e-mail anónimo, remetente, verdadeiro, fotos granuladas de Miguel em Coimbra, abraçado a uma loira jovem num café da universidade. Ele não mudou. Cuidado. Meu estômago contraiu-se, era Carla. Não, uma nova, Inês, estudante de arquitetura, 24 anos, segundo o Google. Raiva antiga reacendeu, mas agora misturada a cansaço. Por que agora? Perguntei a Tomás, mostrando as fotos. Ele franziu a testa. Ignora. Tu venceste. Mas ignorei mal, a semente da dúvida brotou. E se ele me provocasse de propósito, testando os limites da restrição? Decidi investigar uma última vez, não por ódio, mas por clusur. Liguei para João, que agora trabalhava em casos de cyberstalking, 100 euros, Ana. Ele está estável, mas instável, posto no Facebook sobre segundas chances. Instável. A palavra ecoou como um sino rachado. Em vez de confrontar, criei uma peça final de arte, uma instalação interativa para uma feira em Braga, eco da traição, espelhos quebrados refletindo fragmentos de cartas de amor rasgadas, áudio de vozes sobrepostas sussurrando porquê, e perdão. No centro, uma foto minha e de Miguel, borrada como memória desbotada. A crítica amou, profundo mergulho psicológico, escreveu o Diário do Minho. Miguel apareceu na feira, como um fantasma convocado. Braga, com suas catedrais góticas e ruas de arcadas, parecia o palco perfeito para o ato final. Ele esperou até o fim, quando a multidão rareava, aproximando-se da instalação com passos hesitantes. Ana. Isto é nós. Toquei o espelho, voz firme, era nós. Agora, é lição. Ele estendeu a mão. Inês é um erro, como Carla. Eu quero voltar, terapia, tudo. Por ti. Ri, amargo, por mim. Ou por pena de ti mesmo. A discussão escalou, vozes e quando na nave da feira, tu me destruíste, gritou ele. Não. Tu te destruíste ao fugir. Seguranças intervieram, mas não antes de ele soltar a bomba. Eu gravei as tuas mensagens antigas, Ana.
As que imploravas para eu voltar. Vou usar no tribunal de novo. Meu sangue gelou, sim, eu enviar aquelas, nos primeiros dias de desespero. Tomás chegou correndo, braço ao meu redor. Basta, homem. Sai. Miguel foi arrastado, olhos flamejantes de ódio, ódio que eu conhecia bem. A viagem à Serra da Estrela virou refúgio. Neve fresca cobria os pinheiros, o ar cortante como lâminas purificadoras. Na cabana, lareira rugindo, Tomás e eu dançamos um fado improvisado, pés descalços no tapete de lã. Ele não vale a tua paz, murmurou, beijando o pescoço. Fizemos amor ali, corpos aquecidos pelo fogo, e jurei, acabou. De verdade. Mas na manhã, com café fumegante, recebi a citação, novo processo, chantagem emocional via arte. A doutora Mendes bufou ao telefone, ele está desesperado. Vamos esmagar. O julgamento em Viseu foi brutal, inverno rigoroso, tribunal aquecido por radiadores chiantes. Testemunhas, Tomás, eloquente sobre o meu crescimento, Dona Rosa, de Lisboa, via Zoom, com sotaque chiado, ela pagou tudo sozinha, o porco. Miguel mentiu, voz trêmula, ela me persegue há anos. Mas as gravações dele, obtidas por João, provaram o contrário, mensagens dele suplicando, não eu. O juiz, um homem idoso de barba branca como a neve lá fora, decretou, caso encerrado. Restrição vitalícia. Multa de 5.000 euros ao réu. Saí para a praça de Viseu, neve caindo suave, e chorei, lágrimas de exaustão, de fim. De volta ao porto, a primavera irrompeu como um milagre, flores de laranjeira perfumando o ar, barcos no Douro carregados de turistas. O estúdio explodiu em negócios, um contrato com a Câmara Municipal para retratos de mulheres empresárias. Tomás propôs de joelhos na ponte de Dom Luís I, anel simples de prata com uma pedra do Douro, casa comigo, minha fado. Sim, sussurrei, o rio aplaudindo abaixo. Mas o eco final veio numa carta de Miguel, pós-julgamento, perdi tudo, Ana. Mas ganhei clareza. Obrigado por me forçares a ver. Vive bem. Queimei-a na lareira, cinzas voando pela chaminé como liberdades conquistadas. A vingança, percebi, não era destruição, era o caminho para esta vida, plena e luminosa. O casamento foi um sonho portuense, cerimônia na Capela dos Males em Matosinhos, ondas do Atlântico rugindo bênçãos, seguidos de uma festa na praia com sardinha assada, fado ao vivo e vinho do Dão fluindo como o próprio rio da vida. Família e amigos, a prima de Cascais, Dona Rosa com lágrimas nos olhos, até a doutora Mendes brindando com as mulheres que pagam as contas e cobram a alma. Tomás, de smoking azul como o céu de verão, jurou, na saúde e na saudade, e eu, de vestido branco com bordados de azulejos, respondi, na dor e na dança. Dançamos até o amanhecer, pés na areia, estrelas testemunhas. A lua de mel levou-nos a Cabo Verde, ilhas de brisa quente, praias de areia vulcânica, um contraste ao cinzento português que curava as últimas cicatrizes. Lá, sob palmeiras sussurrantes, Tomás pintou-me nua contra o mar, corpo livre como nunca fora. Tu és a minha obra-prima, disse, pincel traçando curvas. Fizemos amor na rede, ondas lambendo a costa, e pela primeira vez, o sexo não era fuga, mas celebração. Falamos de filhos, um rapaz com olhos de douro, uma menina com teimosia do Tejo. Vamos chamá-los de esperança e resiliência, brinquei, e ele riu, e quando na brisa crioula. De volta, o estúdio evoluiu para uma agência, Luz Ibérica, expandindo para a Espanha, retratos de mulheres empoderadas de Madrid a Lisboa. Exposições pipocavam, uma em Sevilha sobre traição transfronteiriça, outra no Lisboa Factory sobre dívidas emocionais pagas. A crítica me coroava, Ana Sofia, a fotógrafa que transforma dor em diâmana. Tomás vendia quadros para galerias em Barcelona, e juntos, comprámos uma casa em Vila Nova de Gaia, com vinhedos nos fundos e vista para as caves de vinho. Anos passaram como estações no Douro, verões de colheita, invernos de reflexão. Tive um filho, o Afonso, com cachos castanhos e riso que enchia a casa como sol. Gravidezes, noites sem dormir, alegrias simples, ensinar-lhe a fotografar com uma câmara de brinquedo, ver Tomás contos de fadas minhotes. Miguel tornou-se lenda distante, ouvi que se casara com Inês, mudara para o Brasil de verdade, engenheiro numa obra em Recife. Sem contato, sem ecos. A vingança. Esquecida,
como um fado antigo guardado na poeira. Mas a profundidade psicológica da jornada permanece, escavada como vinhas antigas. Às vezes, à noite, com Afonso dormindo e Tomás roncando ao lado, penso, o que me levou ao limite. A traição dele foi o catalisador, mas a força veio de dentro, da menina de Cascais que perdeu o pai no mar e aprendeu a nadar contra as correntes. Portugal me moldou, a teimosia galaica, a melancolia lisboeta, a resiliência nortenha. Paguei as despesas, sim, mas ganhei um império de alma. Hoje, caminho pela ribeira com Afonso na mão, ele apontando barcos, olha, mamã, aventuras. Sorriu, vendo não fantasmas, mas horizontes. A vingança foi o prólogo, esta é a epopeia. E se o fado me perguntar por que tanto sofrimento, respondo, para esta luz. Para este amor. Para esta vida paga a prestações de coragem.